Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero desde já convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Obadias. Livro do profeta Obadias. Esse livro tem um único capítulo e nós iremos ler a partir do versículo 17. Amém? É um livro um pouco difícil de achar, mas você acha aí o livro de Jeremias, Ezequiel, Daniel, está um pouquinho para frente. Oséias, aí vem Obadias. Irmãos, eu falava pela manhã que algo que nós precisamos tomar cuidado é que nós estamos vivendo um tempo onde a gente vê essas frases de impacto, né? Aquelas frases de efeito, e aí a gente até coloca no nosso status, né? Tem algumas frases que a gente posta lá no Face. E às vezes essas frases até mexem com a gente e a gente acaba colocando até mesmo a nossa confiança, né? Isso mesmo, vai acontecer assim. E muitas vezes a gente se apega nessas frases, né? E não tem nenhum problema a gente ler essas frases, até mesmo se inspirar. Mas a gente não pode confundir essas frases com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Deus, ele não tem compromisso com os memes que a gente posta no status, né, com as frases de impacto. Ele não tem compromisso, ele tem compromisso com a sua palavra. O Senhor zela pela sua palavra. Então, nós precisamos, né, tomar cuidado para a gente não se perder e acabar se pegando em coisas que nada tem a ver com a palavra de Deus. A gente precisa buscar conhecer a palavra do Senhor e entender aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que ela nos promete, aquilo que ela nos garante, né? Porque é a palavra de Deus que tem autoridade, que tem poder. O Senhor zela pela sua palavra. Seria mais ou menos como você fazer uma oração e falar assim: Senhor, olha, faz isso ou aquilo, e aí Deus perguntaria para você assim: mas onde você viu isso? De onde você tirou essa ideia? Ah, Senhor, eu vi na frase do Augusto Cury. Foi o Augusto Cury que falou. Aí Deus vai falar assim: mas eu não tenho compromisso com as palavras do Augusto Cury. Eu tenho compromisso com a minha palavra. O Senhor zela pela palavra dele. Então, irmãos, nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor, aquilo que a palavra de Deus diz. Quando você estiver lendo a Bíblia e o Senhor falar com você através dessa palavra, através do ensinamento dessa palavra, essa palavra que o Senhor falar com você, você pode confiar, porque ela vai se cumprir. O Senhor tem compromisso com a palavra dele. E eu queria nessa noite convidar você a meditar nesse texto e a gente aprender um pouco com os ensinamentos que o Senhor quer compartilhar conosco nesse texto do livro do profeta Obadias. Amém? E eu quero ler aí a partir do versículo 17 desse livro, que tem um único capítulo. Nós vamos ler do 17 ao 21. Diz assim, a partir do versículo 17: Mas no monte Sião estarão os que escaparam, eles serão santos, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha, eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú,
declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os de Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Safarade, ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar ao Senhor. Pai, Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós queremos, ó Pai, te louvar, ó Deus, por essa noite, Pai. Queremos te louvar, Senhor amado santo, por esse tempo de comunhão, Pai, na tua casa. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor, Deus amado santo, tem, Senhor, derramado sobre nós da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor. Ó Pai, eu oro para que nessa noite o Senhor possa falar conosco, Pai, de uma forma poderosa, o Senhor possa tocar os nossos corações. Senhor, a tua palavra diz, ó Pai, que ninguém pode conhecer a mente do Senhor, a não ser o Espírito de Deus, Pai. Por isso, Senhor, eu peço que o teu Espírito, que conhece, Senhor, os teus pensamentos, que conhece, Senhor, a tua mente, que o teu Espírito, Pai, possa, Senhor, essa noite ministrar aos nossos corações e falar conosco, ó Pai, e revelar a nós aquilo que é a sua vontade, Pai. Senhor, fala conosco. Nós, Pai, entregamos a Ti um ouvido atento. Nós, Senhor, elevamos a Ti o nosso pensamento, o nosso coração. Fala conosco, ó Pai, essa noite, de uma forma poderosa, Pai. Que a Tua palavra encontre lugar em nós. Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Pai, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Esse livro, irmãos, é o menor livro do Antigo Testamento. Ele possui um único capítulo. Mas o fato do livro do profeta Obadias ser o menor livro do Antigo Testamento não significa que ele é o menos importante. Esse livro do profeta Obadias, ele traz uma mensagem, irmãos, tremenda para nós. Ele traz a mensagem, ele revela para nós o cuidado de um Deus com o seu povo. Ele revela para nós um Deus poderoso que contempla todas as coisas, que tem ciência de tudo o que acontece e Ele está no controle de tudo. Esse Deus que cuida de nós em cada detalhe. Esse livro traz uma mensagem muito poderosa, irmãos. Então, de maneira nenhuma, o fato dele ser pequeno em tamanho significa que ele é o menos importante, o menos relevante. Esse livro é um livro que fala muito, tem muitos ensinamentos para nós, tem muitos ensinamentos. Esse livro foi escrito por esse homem, o profeta Obadias. A Bíblia, ela vai citar 12 vezes o nome Obadias, mas em nenhuma dessas 12 vezes que a Bíblia fala sobre Obadias, ela está se referindo a esse profeta. Na verdade, a Bíblia não fala muito, nem mesmo ele fala de si, Então a gente não tem muito conhecimento a respeito desse profeta Obadias. A única coisa que a gente sabe é que o nome dele, Obadias, significa servo do Senhor, adorador de Yahvé. Então, nós temos poucos detalhes a respeito do profeta Obadias. Nós sabemos que ele profetizou, provavelmente, no período pós-exílio. No período pós-exílio, onde Israel foi levado cativo pela Babilônia. É mais ou menos nesse período que ele profetiza. E eu creio que realmente esse é o período, porque
quando você vai na carta do profeta Jeremias, o profeta Jeremias foi um profeta que também profetizou no período do exílio. E aí você vai lá no capítulo 49 do livro do profeta Jeremias, você vai encontrar as mesmas palavras que estão contidas na carta do profeta Obadias. A mesma sentença que Obadias profere para Edom, são as mesmas palavras usadas pelo profeta Jeremias. Então, é o mesmo Espírito usando profetas diferentes para entregarem a mesma mensagem. Então, Obadias provavelmente também profetizou nesse período, ele que era um profeta de Deus, um profeta do Senhor. Quando a gente lê aí no primeiro versículo, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, para a gente ver alguns versículos. Quando a gente lê aí no primeiro versículo do livro do profeta Obadias, a palavra de Deus vai dizer para nós: visão de Obadias, assim diz o soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. E Obadias, ele começa com essas palavras, irmãos, justamente para validar o ofício dele de profeta. Porque o que é o profeta? O profeta não é um homem que adivinha o futuro. O profeta não é alguém que diz coisas da sua própria imaginação. O profeta é alguém que recebeu uma inspiração de Deus. O recado, a mensagem que ele traz é algo que ele recebeu do próprio Deus. Por isso o profeta diz: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então Obadias começa a sua carta já validando o seu ofício de profeta, o seu ofício o seu ministério profético, né? Dizendo que aquilo que ele está falando, a mensagem que ele vai trazer agora na sua carta, é uma mensagem que ele recebeu do próprio Deus, Essa carta do profeta Obadias, ela foi escrita, irmãos, para a nação de Edom, para os edomitas. Os edomitas eram inimigos de Israel. E Obadias está escrevendo essa carta, e é uma carta que contém o juízo de Deus contra a nação dos edomitas. E aí a gente pode parar e pensar, por que que na Bíblia, né, no cânon bíblico, no livro dos judeus, do povo de Israel, contém uma carta que está endereçada a outra nação? Porque apesar do destinatário não ser o povo de Israel, essa carta, irmãos, ela mostra para nós o cuidado de Deus para com o seu povo. Ela mostra para nós esse Deus que se levanta para justificar o seu povo. É uma carta que mostra a soberania de Deus, o cuidado de Deus, a forma como que Deus age em favor do seu povo. Por isso, essa carta faz parte do cânon bíblico. Essa carta que foi endereçada a esse povo, os edomitas, né? E é tremendo, irmãos, que nessa carta, escrita pelo profeta Obadias, o Senhor pede para que o profeta entregue uma mensagem. A mensagem é: Deus irá castigar os edomitas. Deus irá trazer juízo sobre os edomitas. E por que Deus vai trazer juízo sobre a nação de Edom? Porque eles agiram contra Israel com maldade. Eles agiram de uma maneira aonde eles realizaram uma grande matança contra os judeus, contra o povo de Deus. Eu não sei se você sabe, mas Edom são os descendentes de Esaú, e Israel são os descendentes de Jacó. E Esaú e Jacó são irmãos. Esaú e Jacó são irmãos, eram irmãos. E agora, essas duas nações, descendentes de dois irmãos, se tornaram inimigas. E pior do que isso, Edom veio contra Israel por diversas vezes,
se uniu aos inimigos de Israel para destruir Israel. Trouxe grande matança contra o povo de Israel. Mas agora, nessa carta, o Senhor manda dizer para Edom que o Senhor vai se levantar para trazer juízo contra aquela nação, por causa da atitude deles, por causa do que eles fizeram contra a nação de Israel. Olha o que o Senhor diz no versículo 10 aí dessa carta do profeta Obadias. Ele vai dizer assim, falando a respeito desse juízo que ele vai trazer. Ele diz assim: e isto te ocorrerá por causa da impiedosa matança que realizaste contra teu irmão Jacó. Serás, pois, coberto de humilhação e vergonha, e exterminado serás para sempre. É o Senhor dizendo o porquê que ele vai destruir a nação de Edom, por conta daquilo que eles fizeram contra o seu irmão Jacó. Contra o seu irmão Jacó. Irmãos, quando a gente olha para a história de Jacó e Esaú, a gente vê que essa história foi uma história muito conturbada, né? Esses irmãos cresceram num lar onde os pais tinham as suas preferências. A Bíblia diz que Jacó, que Isaac preferia Esaú. Isaac, o pai, ele preferia Esaú, e talvez seja porque ele gostava de comer da caça, né? Esaú era um caçador, e aí ele gostava de comer da caça que o filho trazia para casa, e ele então tinha uma preferência, ele tinha uma preferência por Esaú. E aí, Rebeca, a mãe, já não, a preferência de Rebeca era por Jacó. Talvez porque Jacó ajudasse em casa, né? A Bíblia diz que ele era aquele que cozinhava, e Rebeca preferia Jacó. Então era um lar dividido, era um lar onde o pai preferia um e não o outro, a mãe preferia um e não o outro. E esse lar cresceu, irmãos, esses dois irmãos se desentendendo o tempo todo. Então Jacó engana Esaú. Jacó engana Esaú para receber o direito de primogênito. E o que é o direito de primogênito? Aquele que tinha o direito de primogênito, ele recebia a herança em dobro. E não apenas a herança em dobro, mas Deus estava escolhendo aquele através de quem o Messias viria. Deus estava escolhendo a descendência do Messias. Então, esse primogênito aqui, quando Jacó engana Esaú, ele não está recebendo apenas o direito de herança em dobro, ele está recebendo também o direito de fazer parte da história da onde viria o Messias. E Jacó engana Esaú, e Esaú fica furioso, e ele decide matar Jacó. Jacó precisa fugir. E depois de mais de 20 anos que Jacó fugiu, ele volta, morrendo de medo do irmão, né? Ele vai me matar, agora já era, agora eu vou morrer. Mas Esaú não mata Jacó, eles se encontram ali, aparentemente fazem as pazes, e cada um segue o seu caminho. E aí a gente pensa assim, não, acabou, eles se entenderam, acabou, não tem mais problema entre esses dois irmãos. Mas aí você vai ver, irmãos, que a história não foi bem resolvida, porque havia ainda um conflito entre os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. Quando o povo de Israel sai do Egito, o povo de Israel, eles saem em direção à terra de Canaã, em direção à terra prometida. E eles vão por um caminho, e o caminho mais curto, eles teriam que passar pelas terras dos edomitas. Então Moisés envia um mensageiro, e ele fala assim, olha, nos permita passar, né, pela terra de vocês, nós estamos saindo do Egito. E os edomitas não permitiram, irmãos, não permitiram. Povo ruim, aqui vocês não passam, povo ruim. Israel teve que dar a volta, teve que contornar, teve que pegar um caminho mais longo, porque Edom não permitiu com que eles passassem pela terra deles.
E aí a gente pensa assim, pastor, mas só isso é tranquilo. Não, irmãos, não foi só isso. Depois a gente vai ver que quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, quando a Babilônia invade Israel e leva o povo de Israel cativo para a Babilônia, nessa carta do profeta Obadias vai dizer que aqueles que tentaram fugir da Babilônia, aqueles que tentaram fugir do rei Nabucodonosor, que conseguiram escapar, os edomitas, irmãos, ficaram ali na espreita, ficaram ali em volta da cidade, e aqueles que escaparam, eles mesmos matavam os que tentavam escapar, eles mesmos prendiam e levavam até o rei da Babilônia, para não permitir que ninguém escapasse do povo de Israel. Então, a gente vê na história da descendência desses dois irmãos, Jacó e Esaú, que esse atrito lá atrás, que esses dois irmãos tinham, não foi bem resolvido, né? E se manifesta agora na descendência deles, entre a nação de Israel e a nação dos edomitas, os descendentes de Esaú. E é bem provável, irmãos, que a causa dessa situação entre esses dois irmãos seja por causa do comportamento dos seus pais, seja por causa das atitudes dos pais, né? Um pai que tinha o seu preferido, uma mãe que tinha o seu predileto, que amava um filho e rejeitava o outro. É bem provável que esse conflito que havia entre Jacó e Esaú, esse desentendimento, seja resultado, irmãos, das atitudes desses pais, Isaac e Rebeca. E olha tudo o que gerou. 1500 anos depois, o profeta Obadias está escrevendo, e ele está escrevendo contra a nação de Edom, por conta de tudo que eles fizeram à nação de Israel. Olha o quanto que repercutiu, olha até onde foi essa situação, por causa da atitude dos pais com os seus filhos. E nós precisamos parar, irmãos, para pensar a respeito disso. Sobre você que é pai, você que é mãe, você precisa parar para refletir sobre o seu comportamento com os seus filhos. Porque as nossas atitudes, elas exercem grande influência, elas trazem grandes consequências sobre a vida dos nossos filhos. E nós precisamos parar e pensar nas nossas atitudes, a maneira como nós estamos agindo com os nossos filhos. Porque alguns comportamentos nossos podem trazer consequência na vida dos filhos, irmãos, e a gente não faz nem ideia. Eu canso de conversar com pessoas, irmãos, e quando essas pessoas começam a contar sobre os pais, elas falam: olha, o meu pai é assim, a minha mãe era assim, olha, lá em casa as coisas aconteciam assim. E como eu conheço a pessoa, eu olho assim e eu penso comigo: mas esse aí é você, você faz igualzinho. A pessoa reproduz o comportamento do pai, ela reproduz o comportamento da mãe, até mesmo de uma forma inconsciente, ela nem percebe, ela nem tem ideia, ela não consegue enxergar que ela age da mesma maneira, ela não consegue perceber que as atitudes que ela viu nos pais, e que ela não concordava, e que ela reprovava, e que ela achava que os pais não deveriam agir daquela maneira, ela reproduz os mesmos comportamentos, ela reproduz as mesmas atitudes. Nós precisamos nos perguntar sobre como nós temos agido com os nossos filhos, a maneira como nós temos criado os nossos filhos, porque as atitudes de Rebeca e de Isaac trouxeram grandes consequências
na descendência de Jacó e de Esaú. Na descendência de Jacó e Esaú. Outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, nessa situação, é que esse problema que havia entre Jacó e Esaú, essa situação mal resolvida, ela se prolongou muito. Jacó voltou, mais de 20 anos, se encontrou com o irmão e achou que tudo estava resolvido. E achou que tudo estava bem. Mas quando a gente olha, irmãos, para o texto, a gente percebe que as coisas não ficaram bem. Esaú foi para longe. Esaú se afastou de Jacó. Não havia relacionamento, não havia diálogo, não havia intimidade entre os irmãos. E isso demonstra que provavelmente as coisas não haviam sido resolvidas. E a gente precisa, irmãos, entender essa importância de resolver de verdade os conflitos que aparecem na nossa vida. Eu não sei como que é com você, mas irmãos, eu tenho dificuldade às vezes de lidar com algumas situações. Eu não gosto de discussão, eu evito ficar debatendo, eu não gosto muito disso. Aí a pastora briga comigo, ela fala, você precisa resolver, né? Vai lá, você precisa resolver. E ela pega no meu pé, porque eu não gosto. Mas a grande verdade, irmãos, é que a gente precisa resolver. A gente precisa resolver. A gente não pode ficar fingindo que está tudo bem. A gente não pode ficar fingindo, não, eu acho que está tudo certo. E não está. Não está. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Lá na frente virão as consequências do problema que não foi resolvido. Porque a gente vai deixando para lá, a gente não se importa, a gente faz vista grossa. E a gente não pode, a gente precisa resolver. Eu acredito que Jacó deveria ter pensado assim, meu irmão não vem mais em casa, meu irmão não fala comigo, não manda uma mensagem no WhatsApp, meu irmão parece que está fugindo de mim, eu acho que alguma coisa está errada, eu achei que tinha resolvido o problema entre eu e ele, mas eu estou percebendo que não está resolvido ainda, eu vou até lá e eu vou conversar com ele de novo, eu vou falar com ele para que a gente possa resolver essa situação. Jacó deveria ter ido, e talvez, irmão, se ele tivesse ido e resolvido o problema, nós não estaríamos aqui agora falando do juízo de Deus contra a nação de Edom, por conta do que eles fizeram com os seus irmãos. Situação mal resolvida, situação que não foi dado a ela a devida importância. Então, se você tem algo, irmãos, que ainda está pendente, e você sabe que você precisa resolver, saia daqui essa noite decidido a resolver isso. Para de ficar fazendo vista grossa. Para de ficar pensando que as coisas se resolvem por si só. Para de ficar empurrando com a barriga. Vamos ver, de repente melhora. Você precisa ir lá e resolver. Você precisa ir lá e resolver. Mas eu queria ver aqui, irmãos, agora alguns ensinamentos que nós podemos tirar desse livro do profeta Obadias. Algumas coisas que nós podemos ver aqui no livro do profeta Obadias e que falam muito conosco, que podem trazer assim um grande ensinamento para nós. E a primeira coisa que eu vejo aqui no livro do profeta Obadias está aí no primeiro versículo. Eu queria que você olhasse comigo aí novamente. O primeiro versículo da carta do profeta Obadias, que diz assim: visão de Obadias, assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. A primeira coisa que a gente pode aprender aqui, irmãos, já no primeiro versículo,
é que Deus é soberano. Deus é soberano. E o que significa dizer que Deus é soberano? Dizer que Deus é soberano significa dizer que Ele está acima de tudo, Ele pode todas as coisas, os seus planos jamais podem ser frustrados. Agindo Deus, ninguém pode impedir, porque Ele tem todo o poder. Ele é soberano, irmãos. Ele é soberano. Quando Ele vai falar de si mesmo, Ele fala: eu sou o Senhor e além de mim não há outro. Além de mim não há outro. E por que não há outro? Porque apenas o Senhor é o Deus verdadeiro, apenas Ele é soberano e está acima de tudo e de todos. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder. E quando a gente vê esse primeiro versículo, a gente vê as nações se organizando, e as nações se conversando e dizendo assim: vamos nos unir, vamos nos levantar para atacar Edom. Só que as nações estão fazendo reunião, estão se organizando para atacar os edomitas, mas por trás das nações, irmãos, está o propósito de Deus. Os homens estão conversando, eles estão entrando num acordo, eles estão decidindo a estratégia, eles estão pensando de que maneira eles podem atacar Edom, mas por trás de tudo isso está a soberania de Deus, o propósito de Deus, porque Deus está trazendo juízo sobre os edomitas. O Senhor está acima de tudo, Ele controla todas as coisas, Ele é todo poderoso. Sabe uma história que nós conseguimos enxergar bem a soberania de Deus? É uma história que eu acho assim tremenda, irmãos, uma das mais interessantes da Bíblia. É a história do profeta Jonas. A história do profeta Jonas, a gente consegue enxergar o agir soberano de Deus do princípio ao fim do livro do profeta. Quando você lê o livro do profeta Jonas, você vê que Deus ordenou que o profeta fosse até Nínive e pregasse a nação dos ninivitas, para que eles se arrependessem, para que o Senhor não destruísse a nação. E o profeta fala assim: não, eu não vou lá não, aquele povo são muito ruim, eu não quero ir pregar para aquele povo. Então Jonas decide ir num caminho contrário ao que Deus ordenou. E ele entra no barco e ele vai para um caminho totalmente oposto. E quando Jonas decide desobedecer a Deus, indo para um caminho oposto, então Deus faz vir uma grande tempestade, Deus faz soprar os ventos contra a embarcação, e a Bíblia vai dizer que os ventos eram tão fortes que estavam a ponto de partir o barco. Esse Deus soberano, irmãos, é o Deus que controla os ventos e a tempestade. Ele controla o vento e a tempestade, é Ele que está ordenando que venha a tempestade, os ventos. E nós vemos, irmãos, essa soberania de Deus, quando Jesus está no barco com os discípulos. E Jesus está no barco com os discípulos e vem então contra aquele barco uma tempestade, o mar está agitado. Então os discípulos com medo despertam Jesus, e Jesus com uma palavra, Ele ordena: aquieta-te. Então se fez completa bonança, e a tempestade parou, porque Jesus é o Senhor. Jesus é o Deus soberano que tem poder sobre o mar, sobre o vento, sobre a tempestade. Ele é o Deus que está sobre todas as coisas. Ele é o Deus que está sobre todas as coisas. E quando vem aquela tempestade, irmãos, no barco onde Jonas está, o capitão do barco vai até Jonas e pergunta para ele: meu, você está dormindo? O que você fez para que viesse essa tempestade contra nós? E aí Jonas explica: olha, eu fugi de Deus, é só vocês me jogar no mar de volta que a tempestade passa.
Então eles pegam Jonas, jogam Jonas no mar, e então vem um grande peixe e engole Jonas. Deus ordena para o peixe, esse grande peixe, para engolir Jonas. E Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe. E esse grande peixe cospe Jonas na cidade de Nínive. E ele que havia fugido agora está na cidade de Nínive para cumprir o propósito de Deus. E aí algumas pessoas, quando veem essa história, elas pensam assim: bom, pastor, se Deus agiu soberanamente e ele jogou Jonas na cidade de Nínive, então o homem não tem livre-arbítrio, o homem não tem liberdade de escolha, porque Jonas foi obrigado. Irmãos, eu acredito que nessa passagem Deus está mostrando que quando Ele tem um propósito, quando Ele quer realizar alguma coisa, irmãos, nada pode impedir. Nada pode impedir. Não significa que o homem não tenha liberdade de escolha, não significa que o homem não tenha o livre-arbítrio, mas significa que quando Deus tem um propósito, que quando Deus quer realizar alguma coisa, Ele vai fazer, porque nada pode impedi-lo. Ele é soberano, Ele é poderoso. Irmãos, essa certeza de que você serve um Deus soberano precisa trazer paz ao teu coração. Essa certeza de que o Deus que você serve é o Deus que controla todas as coisas deve trazer tranquilidade ao seu coração. Não interessa o que você está vivendo hoje, não importa a situação que você está enfrentando, o que você precisa saber é que o seu Deus é um Deus soberano e Ele está acima de tudo isso. E Ele pode mudar qualquer situação, a qualquer momento, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ah, pastor, mas o senhor acha que Deus está preocupado comigo? Irmãos, esse Deus que ordena a tempestade, que ordena os ventos, esse Deus que ordena a baleia, irmãos, é o mesmo Deus que fez nascer uma planta para cobrir Jonas do sol, para fazer sombra para Jonas. Aí Jonas está todo feliz agora. Agora tem uma planta para me guardar, para me cobrir do sol. Aí Deus que ordena a planta, também é o Deus que ordena ao verme. E o verme vai e destrói a planta. E aí Jonas fica bravo, porque agora a planta foi destruída. Pensa, irmãos, esse é o Deus que nós servimos, Deus de coisas grandes, mas Deus também de pequenos detalhes, de coisas pequenas. É um Deus que controla tudo. Até mesmo as coisas mais insignificantes estão debaixo do controle do nosso Deus. Jesus, Ele declarou assim: olhem os pardais, não se compram 2 pardais por uma moedinha de cobre. Sabe o que Jesus está dizendo? O pardal não vale nada. O pardal é algo insignificante. E aí Jesus vai dizer: mas ainda assim, nenhum deles cai por terra sem a permissão de Deus. Até mesmo o pardal, que é tão insignificante, está debaixo do controle do Senhor. Porque Ele é soberano, irmãos. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Não há nada que fuja do controle do Senhor. Não há nada. Jesus disse que até mesmo os cabelos da sua cabeça, o Senhor sabe a quantidade, todos estão contados. O Senhor sabe cada cabelo da sua cabeça, Ele conhece. Coisas pequenas, irmãos, mas nada foge do controle do Senhor. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Talvez o Senhor te trouxe aqui essa noite, irmãos,
para que você pudesse ouvir sobre essa soberania de Deus, e você descansasse diante da grandeza do Senhor, diante desse Deus que é tão grande. Não importa o que você esteja vivendo, no Salmo 115, o salmista ele vai declarar algo que é lindo. O salmista provavelmente escreveu esse salmo no período onde ele estava preso, cativo na Babilônia. Eles foram levados presos pelo rei Nabucodonosor, e ele está lá agora na Babilônia, cativo. E ele vai dizer assim no Salmo 115: estão perguntando para nós, aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Olha o que você está passando, olha o que está acontecendo com você. Aonde está o seu Deus? Você não é servo do Deus Altíssimo, você não é servo do Deus grandioso. Aonde está o seu Deus? E aí o salmista vai declarar: o meu Deus está nos céus, e Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Sabe o que o salmista está declarando, irmãos? O salmista está declarando: a minha situação não altera a soberania de Deus. Ainda que eu esteja passando por um momento difícil, ainda que eu esteja passando por um momento de dificuldade, Deus permanece soberano. Deus permanece no controle de tudo. As coisas não fugiram do controle dele, e ele permanece no domínio das coisas. Quando a igreja do Senhor, a igreja primitiva, a primeira igreja, irmãos, começou a sofrer perseguição, Nero colocou fogo em Roma, e ele acusou os cristãos. Ele disse que foi os cristãos que haviam colocado fogo em Roma, e então se iniciou uma grande perseguição contra os cristãos. E aí muitos cristãos foram mortos, muitos foram decapitados, muitos foram crucificados. E aí, irmãos, chegou um tempo que dos 12 apóstolos, apenas o apóstolo João estava vivo. E ele, que era o único apóstolo, agora estava preso. Por causa do evangelho, ele estava preso na ilha de Patmos. Imagina como estava a cabeça desse apóstolo. Os seus companheiros haviam sido mortos. Ele estava preso. Imagina como estava a mente do apóstolo João. Mas é nesse momento que ele está preso na ilha de Patmos, que Jesus leva o apóstolo João para a maior experiência da vida dele. E é ali preso que ele então é levado aos céus, e ele tem uma visão de Jesus assentado no trono. Sabe o que Jesus está dizendo para o João? Jesus está dizendo para o apóstolo João: olha, ainda que as coisas aí na terra, João, pareçam que saíram do controle, ainda que as coisas aí na terra estejam em crise, eu permaneço assentado no meu trono, e eu estou ainda sob o controle de todas as coisas. João sobe aos céus, e a primeira visão que ele tem é de Jesus assentado no trono na sua glória. Ele é o Senhor, irmãos. Ele é o Senhor. A minha situação não muda quem Ele é. Ele é o Senhor, Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus poderoso. Você pode, irmãos, crer nisso. Você pode descansar nessa verdade. Ele está no controle de tudo, nada foge do domínio do nosso Deus. Nada foge. Às vezes nós lemos, irmãos, o livro de Gênesis. E aí a gente lê o livro de Gênesis e a gente vê Deus fazendo tudo bonitinho, e Deus cria o jardim do Éden, e Deus cria ali os frutos, Deus cria o homem, e Deus começa a fazer todas as coisas, e a gente fala assim: meu, que bacana, né? Está tudo ali no controle de Deus, tudo organizado. E aí Eva vai e come o fruto da árvore que Deus ordenou que ela não comesse. E aí ela comeu, desandou tudo. Entrou o pecado.
eles são expulsos do jardim. E aí a gente olha essa história, e aí a gente pensa assim: pegaram Deus de surpresa. Isso não estava nos planos de Deus. Caramba, nós não esperávamos que isso fosse acontecer. Deus estava fazendo tudo certinho, e aí Eva vai, come a maçã, fugiu do controle de Deus. Mas aí, irmãos, a gente vai lá para o Novo Testamento. E aí lá no Novo Testamento a gente vai ver o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo também vai dizer isso, que o Cordeiro havia sido imolado antes mesmo da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro, que é Jesus, Jesus é o Cordeiro de Deus. Antes mesmo da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. Então, Deus não foi pego desprevenido. Deus não foi pego, irmãos, de surpresa. Ele está no controle de tudo. O Cordeiro já havia sido morto antes mesmo da fundação do mundo. Os teólogos vão dizer que na criação, antes mesmo de Deus declarar haja luz, Ele declarou haja cruz, haja cruz, porque o Cordeiro foi morto antes mesmo da fundação do mundo, porque o nosso Deus não é pego de surpresa, irmãos. Ele está no domínio de tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Esse Deus soberano, irmãos, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Ainda que aos teus olhos a situação tenha fugido do controle, ainda que aos seus olhos você não consiga enxergar uma saída, ainda que pareça para você que tudo está perdido, eu quero dizer para você que as coisas não fugiram do controle de Deus. Ele está no controle e Ele está cuidando de você. E você precisa descansar nessa certeza. Você precisa, irmãos, ter paz diante da sua convicção da grandeza do seu Deus. Da grandeza do seu Deus. Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. É esse Deus, irmãos, que está se levantando contra a nação de Edom, por conta do que eles fizeram com o povo de Deus. É um Deus que está trazendo juízo, está punindo os edomitas, por causa do que eles fizeram com o povo de Deus, porque Ele é o Deus que cuida do seu povo, Ele é o Deus que faz justiça àqueles que foram injustiçados. Aqueles que passaram por situação, irmãos, de injustiça, Ele é o Deus que se levanta para nos justificar, porque Ele cuida de nós em todos os detalhes, Ele cuida de nós em tudo. O que é ser injustiçado, irmãos? Ser injustiçado é quando retiram de nós aquilo que é nosso, aquilo que é nosso por direito. É quando algo foi tirado de nós, algo que pertencia a nós foi tirado de nós, e foi tirado de uma forma injusta. Então o Senhor se levanta, irmãos, para fazer justiça aos seus filhos. Eu me lembro que, eu já contei essa história aqui, que quando eu fazia o curso de enfermagem, eu passei por uma situação onde nós estávamos em estágio no hospital, estávamos ali já no cuidado com os pacientes, e um amigo meu, um colega de sala, que estudava comigo, ele teve uma atitude lá, que foi considerada uma atitude antiética. Ele começou a se envolver com uma paciente. E aí eu lembro que ele começou a se envolver com essa paciente, só que ele tinha namorada, e a namorada dele também era da nossa sala. E ela ficou sabendo da situação. E ela foi e contou para a professora para prejudicar o namorado dela.
Só que ela contou, e como a gente andava com ele, porque nós era poucos homens, né? Nós éramos acho que em 3 homens. Então a gente sempre andava muito junto. E quando ela foi contar para a professora, ela colocou todo mundo no mesmo pacote. Ó, professora, olha o que os meninos estão fazendo. E eu me lembro, irmãos, que a coordenadora do curso chamou a gente. E ela falou assim: vocês não podem continuar fazendo esse curso. Vocês estão sendo expulsos por uma atitude antiética. E eu lembro, irmãos, que eu havia colocado todos os meus planos nesse curso. Todo o meu projeto de vida estava nesse curso. Eu pensei comigo, eu vou estudar, eu vou arrumar um emprego, aí eu vou poder ter minha família. E eu estruturei todos os meus planos, os meus projetos sobre esse curso. E aí a coordenadora chega para mim por algo que eu não fiz. E ela falou assim: você vai ter que sair, você não pode continuar. Nós estamos expulsando você do curso. E quando você recebe algo, irmãos, tiram algo de você que você não tem culpa, você não merecia, isso é uma injustiça. E eu lembro que eu fiquei muito mal. E aí, depois eu tive a oportunidade de voltar para o curso, concluir, porque eu tinha convicção que isso era o que eu queria. Mesmo eu falando para aquela mulher, irmãos, que eu não tinha nada a ver, que não foi eu. E aí, o rapaz não assumiu a culpa, porque também ele estava com medo. E se ele tivesse assumido e falado assim: não, fui eu, talvez ela livrasse a gente, mas ele não assumiu a culpa. E aí foi todo mundo. Mas depois eu voltei o curso e concluí o curso. E aí eu lembro que o meu primeiro emprego foi aqui no Santa Marcelina. E aí um dia eu estou trabalhando, irmãos, quem me aparece no meu setor? Essa coordenadora do curso. E aí eu fiquei morrendo de medo, né? Falei, meu Deus, essa mulher vai aparecer aqui. E ela era amiga da minha supervisora. E quando ela chegou, a primeira coisa que a minha supervisora fez, ela me cumprimentou. E a minha supervisora me elogiou para ela. E ela falou assim: ah, é você, ela lembrou de mim. Ah, você está trabalhando aqui? Aí eu falei, estou trabalhando aqui já há 2 anos. E aí, para mostrar para ela que eu não tinha nada a ver com aquela situação, eu falei para ela: eu estou aqui 2 anos, eu sou casado, tenho a minha família, tenho o meu filho. Eu queria dizer para ela, irmãos, que eu não tinha nada a ver com aquela pessoa que ela pensou que eu era. E eu enxerguei aquilo como se fosse Deus me justificando diante daquela pessoa que roubou algo que era meu, que tirou de mim algo que me pertencia. Eu vi como se fosse o próprio Deus me justificando. Porque o nosso Deus, irmãos, esse Deus que é soberano, esse Deus que cuida de nós, é um Deus que se levanta para fazer justiça em favor do seu povo. E talvez você tenha sido injustiçado em algum momento, em alguma situação. Talvez você também passou por algo, irmãos, que você não merecia. Talvez você tenha passado por algo que você não teve culpa alguma, mas ainda assim te acusaram, te culparam. E eu quero declarar sobre você essa noite, que esse Deus soberano, que Ele possa se levantar sobre a sua vida, para trazer justificação sobre você. Que Ele possa te justificar. Irmãos, e não é para que a gente possa ficar se orgulhando, não. Ficar cantando tem sabor de mel para os outros, não. Não é para isso não, irmãos. Mas é para que a gente seja justificado diante das pessoas que nos prejudicaram. Porque é isso que Deus está fazendo com a nação de Israel aqui. Os edomitas se levantaram contra Israel para prejudicar Israel. Realizaram grande matança contra o povo de Deus. E Deus agora está se levantando e Ele está dizendo: eu vou justificar o meu povo. Eu vou justificar o meu povo e eu vou trazer juízo sobre os edomitas. E é isso que Deus está fazendo aqui.
E por que Deus vai trazer juízo sobre os edomitas? Por causa da soberba desse povo. Os edomitas, irmãos, eles moravam nos montes. Eles moravam nos montes, no alto. Eles faziam as suas casas na fenda da rocha. Vocês já viram aqueles filmes que passam aquelas portinhas na rocha? Você fala, meu, o cara fez a casa dentro da rocha. Os edomitas moravam assim, dentro da rocha, no alto dos montes. E esse povo, irmãos, eles eram orgulhosos, eles eram soberbos, por causa desse privilégio que eles tinham. Porque quando os inimigos vinham atacar eles conseguiam ver, porque eles estavam numa posição privilegiada. Quando o inimigo vinha para guerrear contra eles prevaleciam contra o inimigo, porque eles iam de cima para baixo contra o inimigo. Então eles eram um povo imbatível, eles eram um povo onde as outras nações não conseguiam derrotar eles. E eles ainda habitavam, irmãos, numa região onde as pessoas precisavam passar para fazer negócios nas outras cidades, então eles cobravam pedágio. Eles faziam que as outras nações pagassem a eles o direito de passar pelas suas terras. Então eles se tornaram um povo rico, um povo orgulhoso e um povo soberbo. E eles começaram a achar, ninguém pode nos destruir, ninguém pode ir contra nós. Mas aí o Senhor se levanta contra essa nação. E Ele diz assim, olha, ainda que vocês façam o seu ninho no mais alto do monte, ainda assim eu vou derrubar vocês de lá. Ainda assim eu vou derrubar vocês de lá. O problema dos edomitas, irmãos, é que agora o próprio Deus virá contra eles. O próprio Deus se levantou para destruir a nação de Edom. Esse povo orgulhoso. E se tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado, é com o orgulho, é com a soberba. Nós precisamos tomar cuidado. E às vezes a gente pensa assim, não, pastor, mas eu nem tenho do que me orgulhar, né? Nem tenho dinheiro, não sou rico, né? Soberbos são os ricos, orgulhoso é aquele que tem dinheiro. Não, irmãos, não é. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem pessoa que não tem dinheiro e ainda assim é uma pessoa altiva, ainda assim é uma pessoa soberba, ela olha para os outros de cima para baixo. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a soberba de Edom é o motivo pelo qual eles vão ser destruídos agora. Povo orgulhoso. Às vezes, irmãos, ser soberbo não é se engrandecer, mas é diminuir os outros. Às vezes, aquele que é soberbo, ele diminui o outro com as suas palavras. Ele diminui o outro, colocando o outro para baixo, fazendo o outro se sentir pequeno. Isso também é soberba. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque Deus detesta pessoas orgulhosas, pessoas soberbas. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus detesta os orgulhosos, os soberbos. Por isso nós precisamos tomar cuidado, irmãos. A ruína dos edomitas foi a soberba do coração deles, foi o orgulho do coração deles. Aquilo que eles fizeram contra Israel, se sentindo melhor, se sentindo maior, se sentindo que eles poderiam fazer o que quisessem com aquela nação, trouxe sobre eles a ira de Deus, o juízo de Deus. Porque eles mataram muitos do povo de Israel. A gente vai ver no versículo 12 ao versículo 14, Deus dizer em vários momentos: vocês não deviam ter se juntado contra os inimigos de Israel, vocês não deviam ter se colocado nas encruzilhadas para poder matar o seu irmão, vocês não deviam.
a gente vai ver o Senhor várias vezes dizendo para Edom: vocês não deviam, vocês não deviam. Edom tiveram vários comportamentos que foram reprovados por Deus, várias atitudes que eles tiveram e que Deus condenou, que Deus disse para eles: vocês não deviam. E nós, irmãos, precisamos estar atentos. Eu disse pela manhã que nós estamos vivendo um tempo, uma geração de cristão que está vivendo uma vida cristã da maneira que eles bem entendem. Eles não temem mais a Deus, eles fazem o que dá na cabeça, eles não têm mais temor ao Senhor, não buscam mais uma vida de santidade, não buscam mais agradar a Deus, não se importam mais em fazer coisas que eles sabem que são contrárias à palavra de Deus. E Deus está dizendo para nós: você não devia, você não devia, você não devia. O que é que você está fazendo que você não devia? Qual é a atitude, qual é o comportamento que você tem tido e que você sabe que você não devia, porque essa atitude é contrária à palavra de Deus? Essa atitude você sabe que entristece o coração do Senhor. Você sabe que esse comportamento não agrada a Deus. O que é que você está fazendo que você sabe que você não devia? Nós precisamos, irmãos, olhar para nós e avaliar esses comportamentos e nos arrepender diante do Senhor e mudar as nossas atitudes para viver uma vida que glorifique a Deus, uma vida que agrade ao Senhor. Quando a Bíblia diz para nós: não entristeçam o Espírito Santo, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Cuidado, cuidado com as atitudes de vocês, cuidado com o comportamento de vocês, porque o pecado entristece o Espírito que é santo, o Espírito de Deus que é santo e habita em vocês. Cuidado para não entristecer o Espírito. Nós precisamos nos arrepender, irmãos, de tudo aquilo que entristece o coração do Senhor. E Deus então se levanta, irmãos, contra essa nação para trazer juízo. E Deus está dizendo para essa nação: eu vou fazer com vocês a mesma coisa que vocês fizeram contra a nação de Israel. Deus está dizendo para os edomitas que o que eles vão passar agora é resultado daquilo que eles semearam, é resultado daquilo que eles plantaram. E Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa. Ele vai trazer juízo sobre Edom e ele irá restaurar Israel. Restaurar Israel. Deus vai trazer juízo, destruir os edomitas, mas o seu povo será restaurado. O seu povo será restaurado. E esse mesmo Deus, irmãos, está aqui essa noite. Esse Deus de restauração está aqui essa noite. E eu quero perguntar para você: qual é a área da sua vida que o Senhor precisa restaurar hoje? Qual é a área? Talvez seja a sua vida espiritual que precisa ser restaurada hoje. Talvez seja o seu relacionamento com o Senhor que precisa ser restaurado hoje, porque você está distante de Deus, você se esfriou, você já não é mais aquela pessoa que era apaixonada por Jesus. Algo aconteceu e você está distante, está frio. E talvez seja o seu relacionamento com Deus que precisa ser restaurado essa noite. E esse Deus da restauração está aqui. Esse Deus que restaurou Israel, Ele está aqui e Ele pode te restaurar essa noite.
Deixa o Senhor te restaurar. Deixa o Senhor restaurar a sua vida. O que é que precisa ser restaurado em você? Talvez uma enfermidade. Deus precisa restaurar a tua saúde. Ele pode essa noite trazer cura sobre você. Ele pode te curar, Ele pode restaurar a tua saúde. O que é que você precisa do Senhor essa noite? O que é que você precisa do Senhor? Talvez você veio aqui essa noite e você está orando para que Deus restaure o seu casamento. Pastor, eu preciso de uma restauração no meu casamento. As coisas estão difíceis lá em casa. E eu preciso que Deus entre na minha casa e Deus restaure o meu relacionamento, o meu casamento, a minha família. E talvez, irmãos, antes de Deus restaurar a sua família, antes de Deus restaurar o seu casamento, o Senhor precise restaurar você. Talvez existam coisas em você que Deus precisa mudar, que Deus precisa restaurar. Talvez o culpado dessa crise no meio da sua família seja você mesmo. E o Senhor precisa te restaurar hoje. O Senhor precisa mudar você hoje. E eu encorajo a você que você ore pedindo para o Senhor, para que Ele te mude, para que Ele restaure você. Eu me lembro que eu fui num seminário uma vez. Nesse seminário havia uma pastora pregando. E essa pastora, ela conta do casamento dela, do relacionamento dela, que era um relacionamento de muitas brigas, né, muitos conflitos, o marido bebia. E ela fala que as brigas eram constantes e eles tinham muitos problemas. E aí ela foi para a igreja e ela buscou o Senhor, ela se converteu. E aí na igreja agora ela começa a orar a Deus. Ela começa a buscar o Senhor para que Deus restaurasse o casamento dela. E ela disse para nós, ali compartilhando, que ela orando a Deus e pedindo pelo casamento, o Senhor falou com ela. E o Senhor disse para ela: olha, sabe por que eu trouxe você primeiro para a minha presença? Porque da sua casa você era a pior. Já pensou, irmãos, ouvir isso de Deus? Você está lá orando, falando mal do marido para Deus. Deus, esse marido aí que o Senhor me deu, não presta para nada, só me dá trabalho, né? É só briga atrás de briga. E a mulher está lá orando, falando mal do marido para Deus. Aí Deus fala assim: vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Eu trouxe você para a minha presença porque da sua casa o pior era você. Imagina. E quando ela entendeu isso, irmãos, ela começou a orar para que Deus transformasse a vida dela, para que Deus mudasse ela primeiro. E quando ela começou a mudar, Deus começou a trazer restauração no casamento dela. Talvez é você que o Senhor precise mudar. Talvez é você que o Senhor precise restaurar. E eu quero pedir que você ore, te encorajar a orar essa noite, para esse Deus que pode restaurar todas as coisas. E eu queria te convidar a se colocar de pé agora, para que você tenha essa oportunidade de clamar a Deus, de clamar ao Senhor. Senhor, vem me restaurar, Senhor, vem me restaurar. Senhor, muda tudo aquilo que está fora do lugar, porque Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus que pode tudo, Tu és o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Então vem, entra na minha casa, Jesus, restaura o meu lar, restaura a minha família, restaura a minha vida, Senhor. Clame ao Senhor agora. Clame ao Senhor. Peça a Ele que Ele traga a restauração. Não fique questionando, irmãos. Não fique questionando a Deus e apenas murmurando diante do Senhor por causa da situação que você está passando. Não.
Um dos livros que eu acho lindo na palavra é o livro de Jó. A maneira como Deus conversa com Jó. Jó começa a questionar algumas coisas e a se perguntar sobre algumas coisas por causa do que ele está passando. Ele não culpa Deus, mas ele começa a questionar algumas coisas. E então no capítulo 38 do livro de Jó, Deus se levanta. E Deus então começa a dizer para Jó: Jó, agora eu vou te fazer algumas perguntas. Aonde você estava, Jó, quando eu estabeleci o firmamento da terra, os alicerces da terra? Aonde você estava, Jó? Aonde você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas? Jó, me diz aonde você estava quando eu estabeleci limites ao mar, e eu disse ao mar: até aqui você pode ir, mas daqui você não pode passar. Aonde você estava, Jó? Jó, me diz, Jó, aonde está o armazém que guarda os relâmpagos, Jó? Talvez você saiba. Aonde está, Jó? Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Deus está dizendo para Jó: Jó, você está aí questionando, e você se esqueceu que eu sou o Deus soberano, que eu sou o Deus que criou todas as coisas. Eu sou o Deus que controla os céus, eu controlo a terra, eu estou sobre tudo. Eu tenho poder sobre todas as coisas, Jó. Aleluias. Oh, recarabassuri bicarabás. Oh, remandarabassuri bicondere de fácil. Aleluias. Por que você está questionando, Jó? Eu tenho poder sobre tudo. Foi eu que criei todas as coisas e eu controlo todas as coisas, Jó. Tudo está nas minhas mãos e eu tenho o domínio de todas as coisas. Aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você.